Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Espiritismo para Todos. Hoje a gente vai tratar de um tema que é o judaísmo, uma das tradições religiosas mais antigas que a gente já tem notícia. A gente vai entender um pouquinho sobre como ele é, como ele surgiu e até mesmo como que ele se relaciona com a nossa doutrina, né? Então, quando a gente está falando sobre o judaísmo, a gente está falando de umas tradições religiosas mais antigas da humanidade. E mais ainda, uma base que influenciou profundamente e praticamente diretamente o pensamento espiritual no mundo. Muitas das ideias que nós conhecemos hoje, né, no cristianismo, inclusive, eles têm as suas raízes no judaísmo, até mesmo no espiritismo. Mas, afinal de contas, o que seria o judaísmo? No que ele acredita? E como é que a nossa doutrina tem uma visão a respeito dele? Então, vamos lá. Vem comigo, me acompanha. O judaísmo ele tem origem no povo hebreu. Mais especificamente, a gente tem uma figura central do judaísmo que é Abraão, que ele é considerado o patriarca que estabeleceu uma aliança com Deus. A partir dele, então, surge uma ideia de um povo escolhido, não no sentido de um povo privilegiado, mas sim de um povo que possui uma responsabilidade espiritual. Mais tarde, né, com a vinda de Moisés, um dos profetas anunciados pelo Cristo, essa relação com Deus ela se fortalece ainda mais, especialmente com a entrega da Torá, né, a entrega da lei, que ela passa a orientar não apenas a vida religiosa, mas também a vida moral e social daquele povo. E aí, só para a gente poder entender, gente, a Torá ele é um compêndio, né, um compilado dos 5 primeiros livros que compõem o livro sagrado da religião judaica. E esse termo Torá ele tem origem na palavra Yará, que significa instrução, lei, ensinamento. Tá? É considerado um guia e possui 613 mandamentos que vão ditar como eles deviam viver em sociedade, tanto nas relações sociais, familiares, religiosas, né, por exemplo. E aí eu fiz uma pesquisa aqui, eu vou ler para vocês quais são esses 5 primeiros livros que compõem o Torá. Chama Bereshit, conhecido também como a Gênesis, Shemot, conhecido como Êxodo, Vaikra, conhecido como Levítico, Bamidbar, conhecido como Números, e Devarim, conhecido como Deuterônimo. Então, esses 5 livros que compõem o Torá. Existem aí 2 tipos de Torá. A parte escrita, onde constam os 613 mandamentos escritos, né? E o oral, que é o conjunto de instruções que ensinam como cumprir os mandamentos que estão escritos na Torá. E ele possui uma parte que ensina os ensinamentos, né, os mandamentos positivos, e tem também aquele lado que é o negativo, ou seja, o que deve ou não ser feito. Então aí a gente já tem um ponto muito interessante a respeito do judaísmo. Ele é uma religião que ela é pautada muito na prática. Ela é uma religião que ela não é tão teórica, né? Ela não fica restrita apenas à leitura do Torá, mas sim à forma de que se pratica, como você deve agir, como você não deve agir, né? E ela é muito baseada nesse seu comportamento do cotidiano, nas escolhas que a gente faz e na forma em que você vive em comunidade. Um dos pilares fundamentais do judaísmo é justamente o monoteísmo, que é a crença em um único Deus, que para aquela época foi uma grande revolução. E olha como isso foi sendo preparado para a vinda de Jesus para falar sobre cristianismo e pregar o amor de um Deus único, né? A gente tinha naquela época um mundo em que muitas crenças em diversos deuses ainda imperavam. Então, quando o judaísmo chegou, foi realmente uma ruptura para aquele povo, porque eles começaram a perceber e acreditar na ideia de um único Deus. E aí entra um outro ponto interessante também. O judaísmo tradicional, ele não é muito focado na ideia da vida após a morte, mas sim na vida presente, em como nós vamos viver e aproveitar a vida de uma forma justa, cumprir as leis que estão no Torá
seguir corretamente, né, aqui e agora. Diferente um pouco, não tão muito diferente, né? Mas a gente, enquanto espírita, temos um olhar além da nossa atual existência, sabendo que a gente vai ter existências futuras e entendendo que as nossas ações aqui implicam em consequências para as próximas vidas. No judaísmo, ele já tem uma ideia de olhar mais para o presente. O que eu estou fazendo da minha vida agora? Eu estou cumprindo as leis? Eu estou seguindo esses mandamentos? Então, o foco é muito mais na vida presente e no cumprimento dessas leis que estão escritas lá no Torá. Justamente aí que a gente consegue fazer uma interseção com o Espiritismo. Porque se o judaísmo ele enxerga a espiritualidade na responsabilidade que a gente vai ter com o mundo, conosco, com a relação que nós temos com os outros, assim como o Espiritismo prega isso. A importância de nós, enquanto espíritos, mantermos os laços de afeto, respeitarmos o nosso próximo, sempre visando a evolução espiritual, né? E Allan Kardec, ele veio afirmar que o espiritismo ele não é melhor do que ninguém, ele também não veio ser melhor que a religião anterior, as religiões anteriores. Mas o espiritismo vem justamente ampliar o entendimento dessas leis. Muitos desses mandamentos, né, que estão inscritos no Torá, nós entendemos que são corretos a ser seguidos. Então o Espiritismo vem para poder ampliar esse entendimento. Ele chama a gente meio que a enxergar, né, essa revelação divina como algo que leva ao progresso, né? Ou seja, se desenvolve ao longo do tempo, ele exige o esforço e ele se desenvolve a partir do momento que a humanidade começa a amadurecer moralmente e espiritualmente também. E por conta disso, a gente pode dizer que o judaísmo ele é uma etapa fundamental desse processo, porque trouxe ao mundo essa noção desse Deus único, justo, e estabeleceu essas bases morais que são importantes para a evolução da humanidade, né? Mas algumas questões que hoje a gente considera essencial ainda não estava plenamente muito desenvolvida naquela época, né? Como, por exemplo, a questão da vida após a morte. Enquanto no judaísmo tradicional eles não dão muita ênfase nessa questão do pós-morte, o espiritismo ele apresenta a ideia da imortalidade da alma e da reencarnação de uma forma mais clara, mais detalhada, e que isso continua após o corpo físico, né? Que é uma ideia bem justa para a gente compreender a justiça divina. Afinal, por que as pessoas nascem em condições tão diferentes? Por que existem as desigualdades? E a reencarnação ela vem explicar um pouco isso, justamente por conta da evolução espiritual, né, individual, em que os espíritos se encontram. E que as desigualdades é um tipo de ferramenta para poder alavancar a evolução moral e espiritual da humanidade. Porque se todos estivéssemos no mesmo patamar, ninguém buscaria o progresso. Todos poderiam ficar conformados com aquela situação, né? E aí não haveria uma forma de buscar esse crescimento. Então a desigualdade ela precisa existir para que haja o progresso, porque uma vez que os espíritos que são mais adiantados auxiliam aqueles que estão menos adiantados. Agora, já no judaísmo, né, essa justiça divina ela está mais ligada e mais associada ao cumprimento das leis no presente, né? Olha só que interessante, né? Como o judaísmo e o espiritismo eles conversam, né? O judaísmo ele meio que cria uma base para que futuramente o espiritismo se desenvolva e o espiritismo vem explicar e agregar muito ao que se foi aprendido e falado no judaísmo. Mas vamos ver um pouquinho do que cada livro desse Torá fala? O que contém cada livro, né? O que seria esse pensamento? A gente começa então com Gênesis. Esse primeiro livro do Torá ele é dividido em 4 partes. A primeira vem falar sobre a criação do mundo por Deus, os primeiros seres da terra até o chamado do profeta Abraão por Deus. Já a segunda parte, ela vem desenvolver um pouco a história do Abraão, de como ele cumpriu o seu chamado e como ficou conhecido como um dos maiores profetas que já existiram. A terceira e a quarta parte do livro eles tratam da narrativa de Jacó, até a ida de José, o seu filho, para o Egito, onde ele veio a se tornar governador. A terceira e a quarta parte vem falar sobre a história do povo judeu até as terras egípcias,
onde mais tarde eles acabariam sendo escravizados. O segundo livro, que é o Êxodo, ele vem falar assim, em 3 partes. A primeira parte vem falar sobre a libertação do povo judeu por Moisés, que eram escravizados há mais de 400 anos no Egito. A segunda parte é a parte mais conhecida, né? Que foi quando Moisés subiu ao Monte Sinai e recebeu então os 10 mandamentos, né? Como a gente já conhece eles hoje em dia. E a terceira e última parte do Êxodo vem falar sobre a peregrinação do povo judeu até as terras prometidas pelo deserto. A terceira parte do livro vem falar sobre a construção de um templo móvel feito pelo povo com a ajuda de Moisés, pensado para fazer a adoração a esse Deus ao longo dessa peregrinação. E junto disso também novos mandamentos para que o povo pudesse aprender a se portar, formas de agir diante desse culto, né, desse lugar sagrado que seria esse templo móvel. O quarto livro, que é o Números, ele fala sobre uma nova aliança feita com Deus e os judeus até eles se prepararem para poder se apossar da terra prometida. Só que ao longo do caminho, esse povo começou a reclamar muito das condições de como era eles indo até essa terra prometida. E eles ouviram alguns rumores, né, de como eram as condições nesta terra, como eram os habitantes que lá estavam, e aí eles desistiram de se apossar da terra prometida. Com isso, Deus os condenou ao deserto, até que uma nova geração surgisse para assumir de vez Israel. E o quinto livro, Deuterônimos, vem mostrar os últimos sermões de Moisés para o povo judeu, e ele recapitula toda a peregrinação que o povo passou pelo deserto, ele relembra o povo os 10 mandamentos e relembra como Deus foi misericordioso com eles mesmo diante dessa desobediência, e ele termina ali nos últimos capítulos falando sobre como a Terra Prometida ela é conquistada pela nova geração, e ele então é sucedido depois por Josué, que foi escolhido por Deus para passar a orientar os judeus no lugar dele, após o desencarne de Moisés. Interessante também a gente falar sobre as práticas religiosas que são contidas no judaísmo. Eles possuem algumas que são muito interessantes e até muito conhecidas. Por exemplo, os judeus eles fazem orações todos os dias. Podem ser feitas em casa, mas elas possuem um significado maior quando elas são realizadas em comunidades, que são as sinagogas, que são os templos judeus para a oração. E possuem também alguns objetos que a gente pode ver durante essas sinagogas, que são os chales de oração, né, e o filactério, que é um pequeno estojo preto, geralmente de couro, que é utilizado por homens e que contém alguns versículos da Torá, que eles são usados durante as orações, né, diárias. Eles praticam o Shabat, que é o sábado sagrado, em que é um momento que começa no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado, em que é um período de recolhimento. É um período em que eles se conectam com Deus, a família, a religiosidade. É um momento de reflexão espiritual, eles descansam, né? Evitam trabalhos. Então eles fazem desse período um período de reflexão, um período como se fosse um retiro particular. Entre algumas outras particularidades, né, algumas práticas, são leis alimentares, em que eles determinam o que pode ou não ser consumido, né? Tem também a prática da circuncisão em meninos, que é feita aos 8 dias de vida. É uma prática comum que simboliza uma aliança entre Deus e o povo de Israel desde Abraão. E um outro também muito conhecido é o Bar Mitzvah e o Bat Mitzvah. Bar Mitzvah é um ritual de passagem, de introdução de meninos feitos aos 13 anos para a vida adulta. É um momento em que eles praticam, são responsáveis para cumprir as leis e os mandamentos. E o Bat Mitzvah é para as meninas, geralmente feito aos 12 anos também com o mesmo intuito. É uma tradição muito, muito forte. Inclusive a gente vê retratada em muitos filmes, novelas, né? Porque realmente é uma prática muito forte do judaísmo. Uma coisa muito importante também no judaísmo é o estudo contínuo das escrituras, porque não é só apenas eles aprenderem, mas também discutir,
conversar a respeito, refletir é uma forma de se fortalecer essa aliança com Deus, além de participação de uma vida comunitária. É muito importante, né, para o judaísmo essa convivência e também a preservação desse senso de comunidade. Então a gente vê que todos esses rituais e práticas, eles não são apenas dogmas e obrigações, mas elas estruturam toda a vida desse fiel. Eles unem a espiritualidade, ética e cotidiano, né? Tudo ali cercando a vida daquela pessoa que segue o judaísmo. Então olha só como é interessante. Por mais que eles tenham práticas muito peculiares, né? Que são específicas da religião deles, o que a gente pode aprender a respeito do judaísmo? É uma religião monoteísta que recebeu os mandamentos e que busca praticar, aprender e refletir a respeito dele durante a atual vida, que eles não dão muita importância para a vida futura, né? Mas que eles entendem, né, que há algo além, né? Eles acreditam nesse poder, nessa superioridade divina. E que o espiritismo ele é um sucessor, né, trazendo aí os ensinamentos e esclarecendo através, né, da nossa doutrina muitos pontos que foram lançados aí através do judaísmo. Então ambas as religiões elas falam sobre a questão da espiritualidade, de autoconhecimento e de evolução espiritual constante. Assim como no espiritismo a gente fala sobre a importância da instrução, a importância da gente continuar estudando e se manter lendo e refletindo sobre os conceitos espíritas, o judaísmo é a mesma coisa. A gente acredita num Deus único, assim como o judaísmo, né? Ele foi a base do monoteísmo. Então as nossas religiões elas conversam, apesar de ter práticas diferentes. O judaísmo ele é uma religião que foca muito na relação nossa com o outro e como nós fazemos, né, durante a nossa vida para que a gente consiga lidar bem com o outro e ficar ciente do que devemos ou não fazer. Então, gente, eu espero que eu tenha trazido aqui um pouquinho mais sobre essa religião, que é uma religião muito bonita. A gente tem muitos adeptos aqui no Brasil, né? E que possamos continuar aprendendo um pouquinho mais a cada dia, né? Com os assuntos que a gente vem debatendo aqui no Espiritismo para Todos e que eu tenho certeza que os próximos vídeos também serão sensacionais. Então, ó, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.